grandes conflitos do século XX marcaram este período. E a Primeira Guerra Mundial foi a que mais afetou a humanidade. Foi durante os anos de 1914 e 1918 que 22 milhões de pessoas morreram por causa desta tragédia mundial. Um número muito elevado se considerado que a população era muito menor que a atual. Houve muito mais que morte e sofrimento. Houve destruição dos antigos impérios, destruição de uma geração de homens e mulheres doutos em filosofia e ciência, os grandes construtores que urbanizaram as grandes cidades, poetas, músicos e, por fim, mas não menos importante, a destruição de muitos daqueles que se propuseram ser obedientes à lei de Deus. A crença em 1916 e 1917 era que a guerra não teria fim e que a morte seria o fim de todos. A Primeira Guerra Mundial foi a precursora dos grandes horrores que viriam no futuro, mas foi também o tempo determinado por Deus para que surgisse a reforma profetizada. Nascia, em 1914, o movimento de reforma. Os anos que precederam o início da Grande Guerra mostravam que a Europa havia conquistado requintes da riqueza desejada pela humanidade. A civilização europeia era fascinante, pois conseguiu, após as terríveis guerras do século XIX, desenvolver-se e manter a paz entre as nações através de alianças diplomáticas. Este equilíbrio diplomático era possível porque havia entre o rei da Inglaterra, o czar russo, o Kaiser alemão e o imperador austríaco um laço de consanguinidade. Todos faziam parte de uma mesma família, portanto, não tinham o que temer. Em resultado ao período do governo da Rainha Vitória, conhecido como a Era Vitoriana, o Império Britânico tornou-se próspero. Frotas mercantes, várias colônias e a força da Marinha Real, que eram como muros intransponíveis nos litorais britânicos. Eles eram donos da quarta parte do globo terrestre. A Alemanha desenvolveu-se industrialmente. Era o centro industrial mais rico do continente europeu. Seu exército era espetacularmente profissional, com uma marinha que crescia em poder. A capital intelectual e econômica da Europa era a França. Um rico império com alcances além mar. Tornou-se o centro da cultura e dos negócios mundiais. Tinha um exército que se mobilizava por imensas fortalezas, defendendo suas fronteiras. Os czares russos, uma monarquia feudal, uma corte admirável, mas em decadência, alcançaram um nível mundial por causa de gênios da literatura, da dança e da música. O exército russo era imenso, composto por homens valentes, no entanto, mal equipados. O Império Austríaco era cercado de arrogância e com diversas tensões internas, uma união que poderia se romper em diversas etnias, mas isso passava despercebido, pois pensavam ser eternos, assim como os sons de suas eternas valsas. Governava os Estados Unidos o presidente Wilson. Este era um país jovem e feliz, com pensamentos pacíficos, a ponto de ignorarem a guerra em seu início. Uma paz aparente imperava entre estas nações, mas que poderia ser rompida com um estalar de dedos. Foi em Sarajevo, Bósnia, em julho de 1914, quando o descendente do trono austríaco, o arquiduque Franz Ferdinando e sua esposa Sophie, faziam uma revista militar. Eles estavam em um carro conversível. Mas o jovem Gravilo Príncipe, um austríaco de 19 anos,
pertencente ao grupo radical chamado Mão Negra, aguardava no meio da multidão que assistia à parada. Com 2 tiros ele cumpriu sua missão, matando o arquiduque e sua esposa. Foi o suficiente. Um pequeno revólver de Gravilo dera início à morte de milhões de pessoas. Foi o estopim para a Grande Guerra. A guerra foi declarada no dia 3 de agosto de 1914. A Alemanha deu início a seus planos de guerra e, em meio a esta convulsão militar, estava a Igreja. A irmã White havia profetizado e advertido a Igreja sobre esta guerra, onde duras e terríveis provas assolariam o povo de Deus. Tremendas provas e aflições aguardam ao povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as nações de um a outro canto da terra. Logo, o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-ão vil metal. A Primeira Grande Guerra foi um momento crucial para a Igreja. Era o momento de opor-se contra tudo que estivesse em oposição à vontade de Deus. No entanto, as decisões tomadas pelos líderes mostraram o quão distantes estavam da vontade de Deus. A liderança cedeu, optou por cumprir a vontade dos homens em detrimento dos princípios divinos. Cederam à pressão externa e interna e tornaram-se ávidos combatentes. Mas Deus sempre separa para si um pequeno grupo, um remanescente, homens que se mantêm fiéis à verdade, mesmo que os céus desabem, homens que não pestanejaram decidir ser leais a Deus, não importando se seriam perseguidos, presos ou mesmo mortos, pois tinham como bem-aventurança morrer pelo nome de Cristo. A Grande Guerra serviu como um meio para sacudir o professo povo de Deus. Revelou quem eram os fiéis servos de Deus, e entre os poucos fiéis se encontrava Gotthilf Schelski e sua família. Gotthilf Schelski nasceu em 1878 e converteu-se ao Adventismo aos 16 anos de idade. Por causa da verdade, padeceu muitos sofrimentos no período da Grande Guerra, até que decidiu viajar para outro país, neste caso, o Brasil. Um país que participou muito pouco na guerra, mas que era conhecido por ser uma terra de paz. O irmão Gotthilf Schelski e sua família foram pioneiros do movimento de reforma no Brasil. Na igreja sempre há pessoas que são importantes para a sua história, pessoas que têm sua vida estreitamente relacionada com o desenvolvimento da igreja. Elas não apenas viveram a história, senão que elas mesmas integram a história. Tais pessoas são fonte de conhecimento para a geração atual, que padecem de conhecimento histórico, que desconhecem quais são as suas origens. Ainda temos a oportunidade de ter conosco pessoas que sentem um desejo de transmitir suas pioneiras experiências, as quais revelam o quão importante é manter-se firme nos princípios bíblicos. Deus nos concedeu a oportunidade de conversar com um dos mais antigos pioneiros do movimento de reforma no Brasil, o filho mais novo de Gotthilf Schelski. Falo-vos do irmão Bertoldo Schelski, que aqui está conosco neste momento. Boa tarde, irmão Bertoldo. Boa tarde. O meu muito obrigado por ter nos concedido esta oportunidade em poder realizar esse trabalho, em realizar essa entrevista contigo, para nos contar como foi a sua história, a história do movimento de reforma no Brasil, a história, um pouco da história do Adventismo. Irmão Bertoldo,
Poderia dizer-nos o nome de seus pais e quando e onde eles nasceram? Meu pai nasceu na Rússia, mas a parte onde ele morava pertencia à Romênia. Foi depois de 1900, não sei que ano, os romenos ocuparam aquele lugar onde meu pai morava. A cidade chamava-se Leipzig, até tem um nome alemão. A minha mãe, que é a segunda esposa do meu pai, ela nasceu na cidade de Ackermann, nome alemão, e essas cidades eram colônias alemãs dentro da Romênia, e atualmente é a Rússia. E eles viviam ali naquela região. Meu pai, ele tinha uma indústria de móveis e também tinha lavoura. Então ele fazia móveis e tinha lavoura e trabalhava também tinha muitas ovelhas, tinha algumas vacas também, porque eram cidades pequenas, naquela região. E ali ele aceitou, aliás, ele já era adventista quando era moço novo, que eles moraram um tempo na Sibéria. Ele já nasceu no Adventismo, no período? Meu pai aceitou a mensagem adventista aos 15, 16 anos. Com 15, 16 anos de idade. Foi ainda no século, não o passado, mas o anterior ao passado. No século XIX ainda. 19, E aí eles saíram da Sibéria porque era muito frio, não suportavam o frio que dava lá. Um ano chegou a 60 graus abaixo de zero. Muito frio. Quando pegava um balde de água e jogava para o ar, ele caía pedaço de gelo. Tão frio. Então eles não puderam, apesar que eles nasceram na Rússia, eles não suportaram o frio. Tanto é que o Partido Comunista usou a Sibéria depois para mandar, ou aliás, para deportar os criminosos políticos. Seria como um campo de concentração de criminosos políticos. Um frio intenso. E apenas tinha 4, 5 horas de dia, o resto era noite. E foi nesse lugar que seu pai, ele viveu? Ali meu pai viveu. Eles só permaneceram ali 2 anos porque não suportaram o frio e voltaram novamente para os seus lugares onde moravam antigamente, onde ele havia também nascido, né? O senhor acabou de nos dizer que a sua mãe foi a segunda esposa do seu pai, né? Foi a segunda esposa. A primeira esposa dele morreu em 1918 pela gripe espanhola. Morreram quase tanta gente da gripe espanhola como morreram da guerra. Mais ou menos 20 milhões de pessoas perderam a vida pela gripe espanhola. Foi uma calamidade naquele tempo na Europa. Qual foi o ano de nascimento do teu pai e da tua mãe? Olha, meu pai nasceu em 1878. A minha mãe nasceu em 1882, me parece que foi isso.
Interessante. E a sua mãe, assim como o seu pai, ela veio aceitar o adventismo ou ela já nasceu também adventista? A minha mãe, ela era uma pessoa já de... Quando ela casou com meu pai, em 1920, ela era luterana. Luterana. Os pais eram luteranos. E ela havia comprado um livro, O Sermão da Montanha, e ela apreciou muito a leitura desse livro. E ela queria guardar o sábado. Mas só que o pai dizia: minha filha, esse livro, ele é dos judeus, que eles guardam o sábado. Então, ela não podia se manifestar em casa, sabe? Mas quando começou, aliás, meu pai, quando ficou viúvo, ele foi, não sei bem, mas ele foi aconselhado visitar aquela família, porque eles eram muito religiosos. Eles eram luteranos, mas luteranos tementes a Deus. Que meu avô, ele fazia culto de manhã e à noite, todos os dias. Eles oravam para ao ir para a mesa. Eram... naquele tempo, aliás, as pessoas ainda tinham um pouco mais de religião do que hoje, né? É verdade. Então, eles eram bastante devotos à sua religião. E meu avô, o pai de minha mãe, inclusive criou seus filhos tudo no temor de Deus. Ele tinha um dos filhos dele, tinha 26 anos de idade, e ele começou a namorar uma moça que não era cristã, a moça, sabe? É uma moça meio leviana, sabe? Uhum. E o pai disse: meu filho, eu não quero que você case com essa moça, porque ela não é cristã. Se você continuar a namorar com ela, eu vou te bater. Eu não quero casamento. O filho abandonou a moça por um tempo. E depois começou a namorar de novo, meio escondido. As irmãs fuxicaram para o pai: olha, o Teodoro está namorando novamente com a tal moça. Então o pai chamou o filho, orou com ele, se ajoelharam e oraram, e o pai cumpriu a promessa de bater o filho. Castigou o filho. Castigou o filho. O filho se deitou em cima do banco e o pai deu uma chicotada nele. Um moço de 26 anos de idade. E aí levantou, a família chorou como se tivesse alguém morrido na família. E ele abandonou a moça. Mais tarde, ele casou uma filha única de um fazendeiro. Ele ficou feliz da vida de ter obedecido ao pai. É coisa que hoje não acontece. Bem difícil, né? Atualmente é bem difícil um filho atuar desta maneira como atuou este jovem com seu pai. Agora, irmão Bertoldo... E não era adventista. Eles eram luteranos. Luteranos, né? Mas com o temor do Senhor, tementes a Deus. Com o temor do Senhor. Irmão Bertoldo, o irmão nasceu em que ano? Eu nasci em 1921. 1921. Estou com 90 anos hoje. 90 anos de idade. 90 anos. E graças a Deus, tenho ainda boa saúde e tenho disposição para trabalhar ainda. Isso se nota, né, Roberto? É perceptível
isso na sua vida, e mais ainda com aqueles que convivem contigo, quando dizem que o irmão não consegue ficar parado por muito tempo, sempre tem que estar fazendo uma ou outra coisa, né? Uma outra coisa tem que fazer, porque está no sangue, né? Está no sangue, né? Agora, irmão Bertoldo, nós também sabemos que o seu pai ele passou pela Primeira Guerra Mundial. Foi. Corta aí. Irmão Bertoldo, sabemos que o seu pai, ele passou pela Primeira Guerra Mundial e possivelmente tenha estado no foco, já que ela teve o seu desenvolvimento ali na Europa. Seu pai, neste período, ele já era adventista, é verdade? Sem dúvida. Meu pai era adventista e, como adventista, ele não podia ir na guerra. Apesar da posição que muitos outros tomaram em favor da guerra? Aliás, o pastor que servia meu pai, ele o aconselhou: vai na guerra e guarda os mandamentos. E isso ele repetiu por umas 20 vezes. Aí então meu pai disse: olha, irmão, isso não posso fazer. Eu sei o que hei de fazer. Então ele tomou o cavalo, comprou um cavalo e começou a fugir, Rússia adentro. Ele trabalhava mais ou menos do começo da semana até o fim da semana, trabalhava para uma pessoa, não? Quando chegava no fim da semana, sexta-feira, ele parava, guardava o sábado e tornava a prosseguir a sua fuga. E assim ele fez essa fuga durante 2 anos, fugindo de um lugar para outro. E a minha memória já está meio fraca, sabe? Às vezes esqueço alguma coisa que eu quero falar. Então meu pai, ele fugiu Rússia adentro, né? A cavalo por 2 anos. Por 2 anos. Ele chegou até a Mongólia. Foi longe. Deve ficar uns 5, 6 mil quilômetros de distância. Que a Rússia é enorme, muito maior que o Brasil. Uhum. Então ele fugiu com rumo a chegar no Japão, para do Japão ir para os Estados Unidos, onde ele tinha 2 irmãos. Ou seja, que a intenção dele, irmão Bertoldo, a intenção do seu pai era chegar até a América do Norte. Até a América do Norte. Por quê? Ele lá, na Rússia, ele não queria mais ficar, né? Então ele queria sair para fora, porque sempre nos países ali são mais briguentos, sabe? Sempre tem conflagração ali, então ele queria ir para um lugar que não tivesse tanta guerra. E pensava na América do Sul. Queria chegar até a América do Sul. Ou no Canadá. E ele conseguiu, em sua primeira tentativa, chegar até o seu destino? Não. Depois de uma fuga de uns 2 anos, mais ou menos, ele ficou preso. Ah, ele foi preso. Chegaram num lugar onde lá na Mongólia fazia um frio intenso, então fizeram uma fogueira, logo no início da noite, sabe? E como era tudo gelo, o fogo dava aquele clarão no céu. O céu ficava vermelho, não? Aí então os da cidade lá, uma vila que tinha lá, eles notaram que tinha alguma coisa, aconteceu alguma coisa ali. Eles foram lá ver o que aconteceu. Quando chegaram lá, estava meu pai e o colega dele fazendo um fogo para se aquecer. Estava frio intenso, né? E aí, os mongóis eram ainda meio selvagens. Começaram a arrancar os botões da roupa deles, sabe? Aí meu pai deu presente para eles, alguma coisa. Ele tinha levado
pentes e essas coisas, Certo. para dar de presente, sabe? Então ele deu esses presentes para essas pessoas, aí eles foram embora. Depois de mais ou menos 1 ou 2 horas, eles voltaram com o oficial russo. Esse oficial russo lhe pediu os documentos. Quando ele olhou os documentos, ele diz: vocês são fugitivos, não? Aí meu pai falou: nós estamos trabalhando por aqui, viemos lá da Bessarábia, sabe, para cá. Então ele disse para eles: vocês sabem o que você está esperando? Meu pai diz: alguns morrem fuzilados, os outros morrem morte natural, nós vamos morrer como Deus quiser. Então o oficial convidou eles para vir junto, aí levou eles para a cadeia, e aí ele ficou encarcerado, não lembro bem se foi 7 meses ou 9 meses. Enquanto isso, estourou a Revolução Comunista na Rússia, e os comunistas ganharam, e as cadeias se abriram, e meu pai ficou livre. Ou seja, E quando ele ficou livre, ele voltou para casa. retornou para casa, então, depois desses praticamente quase 3 anos, né? Quase 3 anos. Quase 3 anos longe da família e fugindo. Ou seja, essa fuga ele não empreendeu sozinho ou ele foi mais Não, alguém? foi com um companheiro. Foi com um companheiro, É. que também era adventista, suponho. Também era adventista, o outro colega. Só que na volta eles se perderam. E meu pai não contou mais nada dele, sabe? Não se sabe onde ele ficou. Não se sabe o que aconteceu com o companheiro. Pode ser que ele tenha morrido, né? Porque eles passaram muita miséria. Meu pai já naquele tempo não comia carne. E na cadeia era obrigado a comer, né? Era Talvez. obrigado a comer as comidas que tinha, senão morria de fome. Então ele evitava de comer a carne, né? Então, ademais de não ser um combatente, ele também já praticava a parte da reforma para a saúde também, né? Sem dúvida, porque os adventistas, antes de 1914, antes da guerra, já, não sei se eram todos, mas ele era reformista. Já era reformista. Já não comia carne, né? Que interessante, Irmão Bertoldo. Agora, uma vez, Irmão Bertoldo, que houve essa revolução comunista ali na Rússia e as prisões foram abertas, o seu pai já retornou novamente para a família. Como ele encontrou a família? Bem, ele estava magro, estava doente, porque não se alimentava como deve, né? E quando chegou em casa, a mulher não passou muito tempo, eu sei que ela morreu da gripe espanhola. Deixou ele com 3 filhos, o Roberto, mais novo deles, nasceu depois que ele tinha saído de casa. E então deixou ele, ela morreu na gripe espanhola, ele ficou viúvo com 3 filhos. Aí ele tinha uma parente dele que morava com ele, uma mulher que cuidava das crianças, porque ele trabalhava, né? E ali ele procurava de casar novamente, tinha os filhos pequenos, né? E aí indicaram para ele a minha mãe, a Leontina, que lá tinha uma moça assim, sabe? Então ele foi para aquela cidade, chamava-se Ackermann a cidade, também um nome alemão, onde ela morava. E convidou ela para casamento e ela aceitou. Já que ela tinha o desejo de guardar o sábado. Ele contou que ele guardava o sábado, que era religioso, né? E nesse então, a guerra já tinha terminado? Já. A guerra na Rússia,
A guerra havia terminado em 1917. Parece que fim de 1917. E ele estava ali naquele lugar onde tinha terminado a guerra, né? Mas até ele chegar em casa, os recursos dele tinham acabado. Então ele tinha que ir trabalhando, ganhando dinheiro para poder voltar novamente em casa. Isso era uns 5, 6 ou 7 mil quilômetros de distância onde ele estava. A Rússia é enorme, sabe? Deus sempre busca homens que possam permanecer leais à verdade em quaisquer circunstâncias, que não sejam abalados dos princípios bíblicos, mesmo que os céus saiam de seu prumo. Outro evento que marcou o início do século XX foi a Revolução Russa. Ela ocorreu quase que simultaneamente com a Primeira Guerra. A Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia, que após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório, resultou no estabelecimento do poder soviético, sob o controle do partido bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, que durou até 1991. A Revolução Russa compreendeu duas fases distintas. A Revolução de Fevereiro, março de 1917 pelo calendário ocidental, também chamada de Revolução Branca, que derrubou a autocracia do czar Nicolau II da Rússia, o último czar a governar. Após a abdicação do czar, instalou-se o governo provisório e que tinha um caráter liberal português, comprometido com a manutenção da propriedade privada e interessado em manter a participação russa na Primeira Guerra Mundial. A Revolução de Outubro-Novembro de 1917, pelo calendário ocidental, ficou conhecida como a Revolução Vermelha, na qual o partido bolchevique, liderado por Lenin, derrubou o governo provisório e impôs o governo socialista soviético. Seu lema era "Todo o poder aos sovietes". Eram tempos tumultuosos que poderia fazer com que a fé de muitos minguasse. Porém, as experiências que estão sendo contadas nos mostram que para alguns foi o momento de apegar-se a Deus. Após longos 3 anos, aproximadamente, o irmão Gotthilf Schelske regressa para sua casa. Porém, quando meu pai voltou para casa, encontrou a casa dele ocupada pelo exército rumeno. E os rumenos haviam invadido sua casa e era o quartel rumeno que estava alojado na casa. A sua esposa foi levada no andar superior, era uma casa de 2 andares. A esposa puseram no andar superior e o exército estava alojado na casa dele. Era uma casa muito grande, porque tinha a casa e tinha a oficina de móveis, então tinha bastante vaga. Era uma casa que talvez não tinha outra igual dentro daquela vila, né? Que eles podiam aproveitar bem. Aí ele chegou em casa, eles haviam ocupado a casa dele, e ele então foi morar em cima. Ali de cima ele ficava diariamente contemplando os oficiais ali, treinando com os soldados. E eles permaneceram por quanto tempo eles permaneceram ali, irmão Bertoldo? Olha, nem sei, sabe, eles não sei precisar isso. Mas eles não fizeram nenhum tipo de mal ao seu pai, não, à família ao meu pai, dele, não, nada? Não. Eles apenas maltratavam muito a juventude que estava ali sendo exercitada, né? E
Meu pai viu várias vezes o maltrato que eles davam a esses soldados. Várias vezes ele viu que chegava na frente do jovem, quando o superior lhe falava alguma coisa, chegava na frente do jovem e com o joelho batia, lhe dava um soco enorme, justamente nas partes genitais. E um dia ele viu que o oficial deu assim um golpe no moço, que ele caiu de costas e ficou deitado. Estava quase sem fôlego, né? Porque é terrível bater nas partes genitais. Ele diz, esses rumenos não vão tratar meus filhos como eles estão tratando esses coitados aqui. Eu vou embora daqui, vou ir para qualquer lugar. Aqui eu não vou ficar de maneira nenhuma. Eu vou embora, seja para o Brasil, seja para os Estados Unidos. Ele queria ir para o Canadá, para o Canadá, onde ele tinha 2 irmãos, esperando a chamada deles. Mas essa chamada demorou 2 anos. Enquanto isso, se abriram as portas de imigração para o Brasil. O governo pagava toda a passagem, importando gente para trabalhar na lavoura. Aí viemos, então, para o Brasil. Isso ocorreu em que ano? Isso foi no ano de 1900, no começo de 1926.